A paz do Senhor, irmãos e irmãs da amada Igreja em Jesus Cristo. Mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui hoje de modo online, mas a alegria é sempre a mesma, de poder estar compartilhando com todos e todas mais um estudo bíblico, mais um estudo das Sagradas Escrituras, que a gente faz com muita alegria para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, domingo de Páscoa, eu vou trazer um estudo sobre a Páscoa, onde eu busquei levantar alguns dados, algumas questões relevantes, né, a respeito da Páscoa historicamente, né, tentando buscar lá na antiguidade o surgimento da Páscoa, como a Páscoa surgiu e como foi esse caminho, esse processo de transformação, né, dessa festa ou dessa celebração judaica até os dias de hoje, onde todo o cristianismo a celebra de diversos modos, de maneiras diferentes, mas tendo a mesma origem. Então, a intenção nossa hoje, nesse estudo da Páscoa, é trazer essa origem histórica, essa origem que remonta à antiguidade, e no final a gente ainda traz um ponto para reflexão, um ponto para que a igreja possa meditar, refletir nesse significado, o significado atual, né, que remonta à ressurreição do nosso Senhor. Mas nós vamos fazer então essa volta histórica. E para isso vou convidar a igreja para que possamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, o capítulo 12. O capítulo 12, ele fala da instituição da Páscoa. Eu vou estar lendo do versículo 21 ao 28. Então, Êxodo 12, 21 a 28. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir. Porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto, para vós outros, e para vossos filhos, para sempre. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Responderei: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Muito bem. Então esse é o primeiro relato bíblico a respeito da Páscoa. Nós vemos que nós já estamos aqui na, na, naquele período histórico em que Moisés está organizando, né, o povo judeu para a saída do Egito. Eles estavam ali sob a opressão do Egito e eles sairiam, né, em êxodo ali do Egito para a terra prometida, para a terra de Canaã, como o próprio versículo fala aqui, o versículo 25. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observar esse rito. Então já era uma preparação para a Páscoa. A Páscoa, né, esse nome Páscoa, ela vem de um termo
antigo, no termo judaico lá, antigo, de nome Peshá. E esse termo Peshá, ele é um substantivo que vem do verbo pachá, né? Que o sentido dele, o sentido etimológico da palavra, o que a palavra significa é movimento, caminhada, travessia, né? Então, o termo Páscoa ele surge para que os judeus celebrassem aquele momento que eles estavam vivendo, que era um movimento que iria acontecer, de caminhada, de travessia, onde que eles iriam sair do Egito para a Terra Prometida. Agora, fora o relato bíblico, né, estudos arqueológicos, estudos antropológicos, eles nos ensinam que aquela época e anterior àquela época já existiam rituais pagãos de rituais místicos, né, vamos dizer assim. Porque aquela civilização antiga, eles tinham nos deuses a explicação para todos os fenômenos da natureza. Todos os fenômenos que eles não conseguiam explicar, eles atribuíam às divindades. E aí nós temos os fenômenos meteorológicos, né? Então eles instituíam esses rituais como uma forma mística de troca com os deuses, né? E naqueles povos antigos, anteriores a Moisés, anteriores mesmo a Abraão, já se encontraram vestígios de estudos arqueológicos, aqueles estudos de hieróglifos, aquelas pinturas rupestres, aquelas coisas todas, de que existiam rituais de sacrifício, né, dos primogênitos, os filhos primeiros das tribos, dos clãs, eles eram sacrificados aos deuses em troca de proteção da lavoura, em troca de proteção do rebanho, né? Proteção de quê? Proteção das intempéries do tempo, ou de predadores, ou de qualquer mal, de qualquer coisa que pudesse atrapalhar ali a subsistência deles. Então aquilo era da cultura, daquelas pessoas daquela época. E quando Moisés ele vem para instituir a lei, e Deus guiando Moisés, né, ao instituir a lei, a intenção era justamente tirar o povo judeu daquela barbárie, daqueles ritos, daquelas crenças e principalmente daquelas atitudes, da forma de vida, de como eles viviam, uma forma muito bruta, muito vil, muito cruel, né, muito sanguinária. Mas também, existindo essa crença, existindo essa já incutida ali na mente daquelas pessoas, já de geração a geração, essa questão mística de que deveria ter algum tipo de proteção para as lavouras, para né, os rebanhos, e sabendo que dificilmente aquilo seria expurgado da mente das pessoas, é que Deus, através de Moisés, instituiu a Páscoa. Ou seja, já que já existe essa cultura, vamos transformar essa cultura para a proteção do único Deus, nosso Deus, né? Que ele vai proteger essas lavouras, esses rebanhos, mas sem o sacrifício humano. E aí instituiu-se o sacrifício do cordeiro, né? Que é o que Moisés ensina aqui nessa instituição da Páscoa. Então a Páscoa, ela inicialmente ela remonta a esse ritual, né, que Moisés ensina, de sacrifício de um animal, onde que vai ser retirado o sangue desse animal, vai se ungir a entrada das cabanas com esse sangue, né, como uma forma de proteção. E depois esse animal ele era assado, a carne, né, com essa carne era feito um grande banquete,
E era uma celebração familiar, era feito dentro das famílias. E as famílias, elas faziam um grande banquete com a carne desse animal sacrificado. Então, o objetivo, né, como eu disse, dessa cerimônia era pedir a proteção divina para a família, para o seu rebanho, para tudo aquilo que eles plantavam, contra o exterminador ou destruidor, dependendo da tradução. Aqui na nossa Bíblia, no versículo 23, fala destruidor. Não permitirá ao destruidor em que entre em vossas casas para vos ferir. Esse destruidor ou exterminador não é um ente espiritual, uma entidade espiritual, demônio, qualquer coisa nesse sentido. Não, eram as intempéries da época mesmo. Esse destruidor ou esse exterminador poderia ser ventos muito fortes, tempestades, chuvas ou mesmo animais predadores, né, que entravam e comiam aquele rebanho e tudo. Então, a, a intenção, né, inicial da Páscoa era essa, era de proteção, uma proteção divina. Se antes pelos povos pagãos eram pelos deuses deles lá e através de sacrifício humano, agora essa proteção viria de Deus, do nosso Deus, o Deus Javé, como eles falavam, Yahvé. E essa proteção era em troca de um sacrifício de um animal, de uma ovelha ou de um cordeiro. Então assim foi instituída a Páscoa, essa é a origem da Páscoa. Mas nós temos que lembrar que nessa época o povo judeu ainda era um povo que não tinha uma terra, né? Eles estavam cativos no Egito. Antes deles serem cativos no Egito, eles eram um povo nômade, né? Por isso que o nome tem muito a ver com essa questão do movimento, da caminhada, e continua tendo a ver na caminhada que eles vão fazer através do êxodo. Mas depois que eles chegam a Canaã, aí começa já a mudar essa concepção. Então, ao povo judeu se estabelecer em Canaã, ao se estabelecer numa terra e eles perderem essa condição de povo nômade, né, eles se tornam um povo fixo e a Páscoa vai ser celebrada de forma diferente. Então ela passa a ser celebrada inicialmente continua sendo celebrada nas famílias, mas depois com a construção do templo, ela passa a ser celebrada no templo, ou seja, deixa de ser uma celebração familiar para ser uma celebração maior, com contornos ali religiosos mesmo, com sacerdócios, e aí já mudam as formas de sacrifício, inclusive já passam a aceitar sacrifícios de animais maiores, como bois, né? E ela vai se transformando em uma celebração ali de festividade mesmo, onde eles passam a celebrar a saída do, do Egito para a Terra Prometida. Então, se inicialmente a Páscoa ela foi instituída como uma celebração de proteção, né, para proteger ali as lavouras, o gado, a família, agora ela passa a ser uma celebração de comemorativa, ou seja, comemorando a saída, né, do povo judeu da escravidão no Egito para a terra prometida em Canaã. Então essa celebração passou a ser no Templo de Jerusalém, e aí ela vai ser aquela celebração, eles juntam a celebração da Páscoa com uma outra celebração que os judeus tinham também, aquela dos pães asmos, e fazem essa semana, vários dias ali de celebração. Então, teve essa primeira mudança da Páscoa. Da Páscoa inicial ali, na antiguidade, como uma Páscoa mística de proteção, onde Deus
né, acaba com aquela proteção mítica, né, pagã para a proteção do Deus único. E agora, já passado muitos anos, muitos séculos, alguns séculos, já o povo judeu estabelecido em Canaã, eles continuam celebrando a Páscoa, mas agora a Páscoa é uma celebração de agradecimento, de uma festividade em função da saída da escravidão, da saída do Egito para a terra prometida, Canaã. Então nós já temos aqui duas formas de celebração da Páscoa, né? E aí durante esse período nós temos o período ali dos reis, em que essa Páscoa foi abandonada. Depois o rei Josias, ele retoma, né, uma reforma no reino de Jerusalém, uma reforma onde ele restaura essas questões sacerdotais e volta a ter a celebração da Páscoa. Aí depois nós temos o exílio desse povo na Babilônia, e durante esse exílio, né, não se tem assim relatos de celebração da Páscoa. Durante o exílio, o templo é destruído, e depois que o exílio acaba e que volta, né, que o povo volta a Jerusalém, aí essa Páscoa ela passa a ser celebrada nas sinagogas, né? Aí acabam aqueles sacrifícios de animais maiores, como era feito no templo, e volta o sacrifício para animais menores, e volta também o sentido de proteção, né, na celebração da Páscoa. Se antes era uma celebração pela saída do Egito, né, por todo aquele movimento de libertação da escravidão, agora eles, depois de terem passado por toda essa dificuldade né, do exílio, eles transformam a festa da Páscoa novamente numa festa de proteção, e agora protegendo, pedindo proteção contra o exterminador, né, contra qualquer coisa que pudesse fazer mal ao povo judeu, mas de uma forma de proteção do território, né? Um pedido de proteção contra invasões, um pedido de proteção nas guerras. Então, ela passa a ter essa simbologia, né? Então, se a gente for fazer um resumo, a Páscoa pré-mosaica, né, ali aquele que nós lemos ali de pré-mosaica aí de Moisés, ela é marcada pelo medo, né, do exterminador, pelo medo do devorador. Então o ritual tinha algo ali de magia, de misticismo para afugentar os males, né? E aí é que se institui o sacrifício dos animais, substituindo o sacrifício humano. Então o povo bíblico que absorveu todos esses costumes, né, converteu essas cerimônicas e essas práticas para uma confissão de fé a Deus, né? Mas a gente observa que em ambas as situações o que prendia aquelas pessoas ali era o medo, né? Então eles faziam aquelas cerimônias por medo de que acontecesse alguma coisa ruim, e pedindo proteção. Depois, já na terra de Canaã, né, esse medo já não existe mais, que eles chegaram à terra prometida, então o simbolismo se transforma numa confirmação da confiança em Deus. Então nós falamos sobre esses dois períodos. E atualmente, hoje, nós podemos dizer que a Páscoa ela continua sendo celebrada, e que nós devemos trazer esse sentimento de confiança em Deus. Por quê? Passados esses períodos e com a vinda de Jesus, o Jesus histórico, tem-se que a ressurreição de Cristo ocorreu 3 dias após a crucificação. Então a Páscoa hoje, ela remonta à ressurreição de Cristo.
E a ressurreição de Cristo, ela nos indica esse caminho de que devemos confiar a Deus, esse caminho de que Jesus Cristo, nosso Salvador, ele veio com esse propósito de salvação, né? Então nós temos que ter a Páscoa hoje, o entendimento da Páscoa hoje, passado todos esses milênios, né? Nós estamos falando aqui pelo menos 2 milênios de transformação, onde que a gente pega o início da Páscoa, né? Nós vemos que ela perpassando todo esse período histórico, a simbologia da Páscoa muda, e nós estamos no terceiro símbolo, vamos dizer assim, que é a ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição de Cristo, Cristo sendo o nosso Senhor, o nosso Salvador, ela engloba todos esses símbolos, todos esses pensamentos, todas essas fases ali que primeiramente foram diretivas direcionadas ao povo judeu, e com a vinda de Cristo, né, e com a salvação de Cristo na cruz e a crença na ressurreição dele ao terceiro dia, nele como o Filho de Deus, como, né, como partícipe da Trindade, né, da santificação de Cristo, a ressurreição representando tudo isso e sendo um dos pilares da nossa fé cristã, né? Porque a ressurreição em Cristo, ela é base, ela é pilar da nossa fé, né? Nós como cristãos, como seguidores de Cristo, nós temos que ter a fé de que ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, e de onde ele nos deixou o Espírito Santo para ser o nosso consolador. Então, a fé salvífica, a fé de que nós seremos salvos através de Jesus, para quem celebra a Páscoa, tem que ser o caminho, tem que ser a direção do entendimento do que é a Páscoa. Não uma celebração simplesmente sacerdotal, ou uma celebração de cultural, de presença, né, de elementos culturais aí, de que não vai comer isso ou não vai comer aquilo. Mas se nós pegarmos a linha evolutiva da Páscoa, hoje a celebração da Páscoa, né, no nosso entendimento, ela é espiritual. É um entendimento de que nós temos que confirmar a nossa confiança em Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, celebrar a Páscoa hoje é resgatar os atos salvíficos de Deus no passado, acreditando que ele possa fazer o mesmo entre nós nos dias de hoje. A memória desse passado salvífico, seja, né, o que nós falamos da proteção ou da libertação no Egito, seja hoje na vida e na obra de Jesus Cristo, né, que restaura as nossas forças e nos deixa celebrantes para o testemunho. Então, essa memória ela carrega o sentido de redenção, tanto dos atos salvíficos de Deus através da história, como a redenção das causas justas do passado, e através de Jesus a memória para resgatar tanto a sua vida quanto a sua obra, né, salvífica, a sua vida e a sua obra de ensinamento através do Evangelho, de tudo aquilo que ele nos deixou como ensinamento para uma vida cristã, buscando os seus ensinamentos. Então, se esquecermos os desafios do povo de Deus no Antigo Testamento, os ensinos de Jesus Cristo ou, né, o seu Evangelho, podemos perder o sentido da Páscoa. E aí se acaba tendo todo esse movimento cultural, transformando a Páscoa num simples movimento cultural. Então a intenção da celebração da Páscoa, né, é afirmar para cada geração o dever de pôr em prática os verdadeiros e justos projetos de Jesus que estão no Evangelho, que estão no Novo Testamento.
Então hoje, né, sendo um domingo de Páscoa, eu quis trazer essa mensagem, esse estudo, buscar a origem mesmo da Páscoa, para que a gente entenda, para que nós possamos celebrar a Páscoa de acordo com aquilo que é importante para nós, que é a celebração espiritual. É a celebração espiritual. É, E essa celebração espiritual, ela deve ser na salvação em Jesus. Deve ser através desse movimento, já que a Páscoa significa movimento, desse movimento em que nós, cada um de nós fizemos, do velho homem, quando nós não tínhamos Jesus em nossa consciência, para o novo homem com a fé em Jesus Cristo. E essa fé, ela vai significar esse movimento de conversão, esse caminhar. Seria hoje o caminhar no Evangelho, seria esse processo de entendimento, de aceitação, de crer, de fé em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nesse movimento de saber que nós vamos passar por esse processo, cada um de uma maneira, cada um no seu tempo, cada um caminhando ali de acordo com o Espírito Santo, mas sempre buscando esse entendimento de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e a Ele nós devemos render todas as nossas homenagens. E a homenagem na Páscoa, ela é em espírito, é renovar sempre essa fé, é usar esse tempo para meditação, é usar esse tempo para a busca de equilíbrio consciente, na consciência de que somente Jesus e que somente através do Evangelho nós vamos encontrar a salvação. E que a Páscoa continue significando esse movimento, esse caminho. Só que agora esse movimento e esse caminho não é mais da saída do Egito para Canaã, mas é esse movimento, esse caminho no Evangelho, no estudo do Evangelho, na no fortalecimento da fé e na prática de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? Uma feliz Páscoa para todos, para toda a nossa família, e que Jesus, em sua infinita bondade, continue abençoando a cada um de nós. Até a próxima.